Olá pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar então sobre o uso da biotecnologia na saúde, especificamente nos testes diagnósticos. Essa área é uma área de suma importância para a biotecnologia. Tem muitos profissionais na área de biotecnologia que se formam e vão trabalhar com diagnóstico de doenças. Isso envolve desde o desenvolvimento de testes, a padronização de testes até a sua aplicação efetiva em empresas de análises clínicas, por exemplo. Então, é um campo muito importante para a área da biotecnologia. Bom, os objetivos da aula é demonstrar a importância da biotecnologia no desenvolvimento e aplicação de testes diagnósticos, falar brevemente sobre as principais técnicas utilizadas no diagnóstico de doença e dar algumas aplicações desse campo de estudo. Bom, a gente vai mirar essa aula no diagnóstico de infecções virais. Os vírus, a melhor forma de preveni-los é identificando precocemente, e claro, através da vacinação. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para detectar, então, se uma pessoa está com uma infecção recente, uma infecção viral recente, ou se ela já teve ou por acaso foi vacinada então contra um vírus. E aí a gente tem duas maneiras. A gente pode buscar o vírus diretamente, que são métodos diretos. Então a gente vai buscar a presença do vírus no organismo, ou a gente vai buscar a resposta do organismo, quer dizer, o vírus já passou pelo organismo, ou está no organismo, o organismo reage produzindo anticorpos, e aí a gente vai buscar essa resposta, através dos métodos indiretos. Tem métodos diretos que são apenas qualitativos, quer dizer, a pessoa tem ou não anticorpos, tem métodos indiretos que são quantitativos. Qual que é o título, qual que é a carga desses anticorpos? E essa informação também é importante, principalmente se eu quero avaliar se uma vacina está funcionando ou não. Bom, então vamos lá, os métodos que são utilizados para buscar o vírus. Então, para buscar o vírus, eu posso usar a microscopia eletrônica, o isolamento viral, que é um método considerado padrão ouro, detecção imunológica através de reações como a imunoperoxidase ou imunofluorescência, a imaglutinação para os vírus que têm essa característica imaglutinante, um ELISA direto, e os testes detectam ácidos nucleicos como PCR, RT-PCR real-time e, claro, o sequenciamento. Então a gente vai ver cada um deles agora. Então a microscopia eletrônica ela tem a vantagem de que ela permite a visualização de partículas víricas, tanto viáveis como inviáveis. É aplicável virtualmente a todos os vírus. Virtualmente porque, na verdade, você precisa de uma concentração grande de partículas virais para conseguir visualizar esses vírus. Sem dúvida, é a identificação definitiva da gente. Você está vendo o vírus ali, você está vendo a morfologia viral, as características dos vírus, então isso não deixa dúvida. E por que a gente precisa do microscópio eletrônico? Porque os vírus são muito pequenos, na casa de nanômetros, então a gente precisa de um aumento de cerca de 1 milhão de vezes para conseguir visualizar então os vírus. E também é possível a visualização de moléculas orgânicas, como DNA, RNA e algumas proteínas. Então é muito utilizado para ver também a posição do vírus dentro de uma célula, por exemplo. Então, como é que a imagem é formada? Ela é formada pela passagem do feixe de luz através do espécime e, com isso, é possível avaliar morfologia celular, organização molecular, aspectos gerais das organelas e também a interação do micro-organismo com as células. Amostras ultras finas permitem que os elétrons incidam nas mesmas e forneçam imagens imensamente ampliadas. Claro que essa técnica ela tem desvantagem, Primeiro que o equipamento, ele é caro. Então não é qualquer local que você pode ter um microscópio desse. A sensibilidade ela é baixa, porque você precisa de um grande número de partículas virais. Olha que bonita essa microscopia eletrônica do vírus da poliomielite. Eles têm 30 nanômetros. E você precisa de mão de obra especializada. Então, esses são os entraves para o uso dessa tecnologia.
Bom, isolamento e cultivo celular. Então eu falei que esse é o teste padrão ouro. Né? A gente identifica a presença do vírus pelo o dano na célula. Né? Ele exige o vírus viável, então a amostra tem que estar fresca, a amostra tem que ter sido coletada há pouco tempo, ela tem que ter sido armazenada numa temperatura adequada. Né? Então, não é toda amostra que você pode utilizar para esse fim. Ele tem boa sensibilidade, teoricamente ele consegue detectar a partir de 10 né, partículas virais viáveis, mas ele não é aplicável a muitos vírus. Né? Então, tem vírus que até hoje a gente não consegue replicar ele in vitro. Por exemplo, o papilomavírus humano. Até hoje a gente não encontrou uma célula que permita a replicação desse vírus né, in vitro, em cultivo celular. Então, essa técnica só é aplicável para vírus que a gente consegue, então, isolar. E eu dependo também de linhagens celulares. Né? Então, tem que ter, como os vírus, a gente já viu que as características dos vírus são espécies específicas, muitas vezes eu tenho que ter linhagens que são apropriadas para cultivar aquele vírus. Bom, como é que eu posso fazer né, para obter essa linhagem celular? Né? Pode ser através do cultivo primário, então eu posso ir lá no frigorífico, por exemplo, pegar o órgão do animal, levar ele para o laboratório, fazer, né, picotar pedacinhos desse órgão num frasquinho, colocar com a enzima tripsina, que ela vai então liberar as células e depois passar essas células, né, centrifugar e passar então essas células aqui para uma garrafinha. Nessa garrafinha de cultivo, as células vão crescer formando uma monocamada de células, um tapete de células. Quando a gente visualiza no microscópio óptico, é isso aqui que a gente enxerga, uma célula do lado da outra, né? Então aqui está o citoplasma da célula e o núcleo da célula aqui no centro. Então isso aqui são células saudáveis não infectadas. Essas células vão se multiplicando, vão se dividindo, né? Até que toda a monocamada esteja cheia. Então a cada semana a gente tem que repicar, né? Remover essas células e passar para uma garrafinha, para uma nova garrafinha para dar continuidade então ao processo de multiplicação. Bom, mas o problema dessas linhagens primárias é que após 20, 30 passagens, as células começam a morrer devido à questão da apoptose. Então, para que ela se transforme numa linhagem, ou a gente vai buscar então células tumorais que já, né, que se replicam de maneira indefinida, então elas, né, perderam a capacidade de sofrer apoptose, ou a gente vai, né, fazer, né, uma alteração, promover uma alteração, transformar então essas células de cultivo primário em células de linhagem, né, para que ela se replique de maneira indefinida. Qual a vantagem das células de linhagem? É que eu posso mantê-las, né, congeladas lá no laboratório, né, em cultivo elas vão se replicar de maneira indefinida, né, então isso facilita, eu não preciso retornar no frigorífico, por exemplo, né, para coletar um tecido para fazer o cultivo primário cada vez. Né? Então por isso que os laboratórios geralmente que, né, usam, que tem cultivo celular, eles têm um banco de células lá congeladas, onde, né, quando eles precisam, vão lá, descongela e coloca essa célula em cultivo. Bom, qual célula utilizar? Então, eu comentei isso aqui, alguns vírus, né, são espécies específicas, né, mas alguns também conseguem multiplicar em células de espécie homóloga. Então, por exemplo, o vírus da diarreia viral bovina, ele consegue replicar em células de bovino, mas também de ovino, de suínos, de carnívoros e primatas. Já o circovírus suíno tipo 2, ele replica somente PK15. Né? O herpes vírus equino, ele replica em células vero, né, que são células de primata, e células RK13, são células de coelho. O vírus influenza, a gente geralmente usa MDCK, que é Made Dairy Canine Kidney, uma célula de rim de cão. E o herpes vírus bovino, a gente pode usar tanto a MDBK, que é uma célula de rim, né, bovino, né,
a gente pode usar a CRIB, que é uma linhagem oriunda da MDBK, ou células Vero, por exemplo. Mas a gente não vai visualizar no microscópio óptico, pessoal, o vírus replicando na célula. O que a gente vai visualizar é o efeito, é o dano desse vírus na célula. E a gente chama esse efeito de efeito citopático. E esse efeito pode variar de vírus para vírus. Então, no geral, o vírus vai causar lise, vai causar um arredondamento celular, a presença de vacúolos no citoplasma, formação de cicícios, que são essas células grandes com muitos núcleos aqui que a gente enxerga aqui, ó. Então o vírus ele vai passando de uma célula para outra, ele não rompe a membrana, ele vai ligando a membrana de uma célula na outra e vai formando células grandes com vários núcleos. Né? Então por isso que o vírus respiratório sincicial humano ele tem esse nome, devido a essa característica, né, da sua forma de replicação em cultivo celular. Inclusões, picnose, que é o núcleo pequeno, e apoptose celular. Então, isso aqui são efeitos, né? O efeito citopático do vírus quando ele replica na célula. É isso que a gente visualiza depois que a gente inocula, então, uma monocamada de células com uma amostra suspeita de ter um vírus. Então, aqui um outro exemplo, eu tenho uma célula A293, que é uma célula de rim humano, que foi infectada com adenovírus. Né? Então, vejam só como as células aqui que estão infectadas, né? Então eu tenho lise, aqui eu tenho regiões que não tem mais célula, eu tenho células arredondadas, células com volume maior, né? Então, claramente, essas células estão diferentes, por exemplo, dessa região aqui da monocamada, onde a infecção viral está menor. Então, você consegue perceber a diferença, né, entre essas células. Bom, a vantagem do isolamento viral é que eu consigo, então, obter o vírus viável, e isso permite, então, a caracterização para estudos posteriores. Se eu consigo replicar o vírus, eu consigo entender mais sobre a sua forma de replicação. Eu também posso usar, né, esse vírus replicável como antígeno, né, para testes de detecção de antígenos ou ácido nucleico. Eu posso usar esse vírus para ver se o paciente ele tem anticorpos no seu soro, né? Mas ele tem algumas desvantagens. Ele é caro, né? Porque você tem que manter toda essa estrutura para cultivo celular, né? Então ela exige meio de cultivo, ela exige uma estufa de CO2, ela exige um microscópio óptico. Então você comprar essa estrutura e manter essa estrutura, né, não é fácil. Demorado, geralmente, para você emitir um laudo, você precisa de 1 a 2 semanas, além do risco de contaminação. Então, esses cultivos celulares eles se contaminam muito rápido, muito facilmente, né, com bactérias e fungos. Então, é um problema. Quem trabalha com cultivo celular tem que aprender a trabalhar com contaminação. Bom, além do cultivo celular, eu também posso inocular animais e ovos embrionados com vírus. Na verdade, no passado, né, antes de existir os cultivos celulares, essa era a forma de predileção, né? Então, eu, por exemplo, né, a diagnóstico da raiva, até hoje se utiliza camundongos lactantes para diagnóstico conclusivo. Então, se faz o teste, né, de imunofluorescência e, no caso, se ele for positivo, você inocula os camundongos para ver se, de fato, né, aquela amostra é positiva. Isso vem caindo em desuso, na verdade, essa forma de inoculação de animais está sendo substituída pelo cultivo, né, de células, pelo isolamento e cultivo de células, mas em alguns locais ainda se faz essa confirmação em camundongos lactantes. E no caso dos vírus que conseguem se multiplicar em ovos embrionados, como é o caso do vírus influenza, por exemplo, você pode multiplicar esses vírus em ovos embrionados, né? E aí você pode tanto usar ovos embrionados para fazer multiplicação viral, como para fazer isolamento viral. Então, dentro do ovo, a gente tem diferentes câmaras, regiões onde eu posso fazer, né, então essa inoculação. Então, geralmente a gente vai buscar ou o fluido amniótico ou o fluido alantoide para, né, inocular então esse vírus, né? Aí, inoculado, a gente vai esperar de 2 a 7 dias e vai, né, então obviamente a gente vai ter um ovo não inoculado como controle, e aí a gente vai comparar então, né, os ovos que foram inoculados, né,
em relação ao ovo não inoculado. Vejam aqui, né, como esses pintinhos aqui, né, eles apresentam nanismo, né, morte embrionária, nanismo, né, esse enrolamento embrionário e hemorragias cutâneas, né? Então, claramente há uma diferença entre, né, esses pintinhos que foram inoculados com a amostra suspeita de ter vírus e esse aqui que era um pintinho saudável. Tá? Então, essa é a inoculação. A imaglutinação, ela serve para vírus que têm essa capacidade de aglutinar hemácias, né? Infelizmente, nem todos os vírus têm essa capacidade. Então, para os vírus que têm essa possibilidade, né, é uma técnica muito boa. Ela é rápida, ela tem uma boa sensibilidade, especificidade, ela é muito fácil de executar. A gente precisa de espécies doadoras de hemácias, né? Então não é toda hemácia que você pode usar. Então geralmente a gente usa hemácias de cobaia, de coelhos ou de galinha. Então um exemplo, né? Então o vírus influenza ele tem lá a hemaglutinina, né? Então ele tem essa capacidade, né, de aglutinar hemácias, de se ligar às hemácias. Então é quando as glicoproteínas virais do vírus de superfície se ligam nas hemácias. E a gente pode, né, aproveitar essa característica para fazer esse teste de vacinação. Além do vírus influenza, o parainfluenza, o adenovírus, o parvovírus, o vírus da doença de Newcastle e o vírus da bronquite infecciosa das galinhas tem essa capacidade de hemaglutinação. Bom, como é que é o princípio do teste? Então eu vou pegar a amostra suspeita e vou misturar com hemácias, né? E vou colocar numa placa. Essa placa ela tem uma característica, ela tem um fundo em V, né? Então o que vai acontecer? Se eu não tiver vírus na amostra, as hemácias elas vão rolar para o fundo e vão formar um botãozinho, né, no fundo desse poço. Por outro lado, se tiver vírus, né, como o vírus ele tem essa capacidade hemaglutinante, ele vai se ligar nas hemácias e vai formar uma rede, né, e não vai ter essa formação do botãozinho aqui no fundo. É assim que a gente consegue identificar então uma amostra positiva que tem a presença do vírus por uma amostra negativa que tem a ausência do vírus. Olha só a diferença entre amostras positivas e amostras negativas. Como é que eu faço esse teste? Eu falei que esse teste é muito fácil. Então você vai pegar essa placa que tem um fundo em V e você vai acrescentar 25 microlitros de PBS em todos os poços. Aí você vai pegar a sua amostra suspeita de ter vírus e vai acrescentar e vai fazer diluições seriadas, 1:2, 1:4, né, até descartar o excedente. E aí você vai adicionar as hemácias. Então geralmente a gente prepara, né, uma solução num tampão adequado com 1% de hemácias e adiciona essas hemácias e espera um tempo para que ocorra a reação. Se tiver vírus, vai formar então essa rede. Se não tiver, as hemácias vão rolar para o fundo da placa, do poço da placa. Bom, eu também posso detectar os antígenos virais usando então anticorpos específicos, né? Esse é um método muito utilizado, né, para identificação viral. Eu posso trabalhar com diferentes amostras, secreções, tecidos ou células em cultivo. Então, eu posso usar a imunoperoxidase, a imunofluorescência direta e o ELISA direto. Vamos ver como é que esses testes funcionam. As vantagens. Esses testes geralmente têm alta sensibilidade, especificidade, são rápidos, têm um baixo custo e são fáceis de executar. Além disso, existem kits comerciais para muitos vírus diferentes, o que ampliou então e popularizou o uso desses testes. Então, a imunoperoxidase, né? Então, ela é uma técnica de detecção de antígeno utilizada no diagnóstico de infecções virais. Ela baseia-se na reação do anticorpo específico com o antígeno presente no material suspeito. Eu posso fazer essa técnica diretamente, né, em cultivos de células, a gente vai chamar de imunocitoquímica, ou em tecido, a gente vai chamar de imunohistoquímica. Bom, como é que funciona? Então, se tiver a presença do vírus lá na amostra, né, eu vou colocar um anticorpo primário, que se tiver vírus lá, ele vai se ligar nesse vírus. E depois eu coloco um anticorpo secundário, que está ligado, né, à peroxidase, por isso que é imunoperoxidase. E aí eu coloco um reagente que na presença então dessa enzima, né, ele vai provocar uma mudança de cor, né?
e aí eu vou conseguir detectar a presença do vírus lá. Então, aqui a gente está falando aí da imunoperoxidase direta. Então, se eu tiver o vírus lá, os anticorpos vão se ligar e a gente vai então revelar esse teste. Eu vou ter então a ampliação do sinal. Aqui demonstrando então células, aqui resultado negativo, não inoculadas, e aqui as células, né, que foram marcadas com esse teste. Então é claro que no centro aqui onde as células já morreram, as células não são marcadas, né, mas na periferia aqui, né, vejam só como é que acontece. Então todas essas células da periferia que estavam infectadas com vírus, ó. E aqui um outro resultado, né, que as células infectadas foram marcadas, né. Então, esse é um teste muito fácil, muito bom. A imunofluorescência ela é uma técnica também baseada na reação do antígeno com anticorpo, no qual as proteínas virais são detectadas por anticorpos conjugados, mas dessa vez com um marcador fluorescente. Ela também é rápido, fácil, apresenta boa sensibilidade e especificidade e detecta tanto vírus viável como inviável. Ela está disponível através de kits, mas ela tem algumas desvantagens. Podem ocorrer reações inespecíficas, né? E os reagentes para alguns vírus eles ainda não estão disponíveis. A aplicação, né? Ela é muito utilizada, essa técnica de imunofluorescência direta, ela é muito utilizada para o diagnóstico do vírus da raiva. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Então, os animais que morrem, né, e tem suspeita, né, de ter morrido, né, por raiva, geralmente a gente remove o cérebro desses animais e envia, né, uma porção desse cérebro para o laboratório. Lá no laboratório a gente vai pegar uma lâmina de vidro e vai fazer um imprint, né, a gente vai encostar essa lâmina nesse cérebro. E depois a gente vai marcar essa lâmina com anticorpo, né, monoclonal específico para o vírus da raiva. E vai fazer a revelação e vai levar para visualização no microscópio de fluorescência. Então, se for positivo, a gente vai ver então marcações, né, imunofluorescentes nessa lâmina, como por exemplo esse teste aqui, né, que é um cérebro de raposa positivo para o vírus da raiva, né, uma imagem de 1958. Outra forma de detectar vírus é através de ELISA direto, né? Então, ele também é baseado na identificação de antígenos, né, utilizando anticorpos. Esses anticorpos também vão ser marcados, mas essa enzima que está marcando, ela vai agir sobre o substrato, né, fazendo com que, então, diferente da IPX que marcava a célula, o tecido, aqui a gente vai fazer com que o pocinho onde está a amostra que ele mude de cor, né? E aí a gente vai levar isso para ser lido, né, no equipamento que vai, né, me dar o valor ali, né, de cada poço para a gente comparar quais são as amostras positivas e negativas. Geralmente a gente adiciona controles, né, na placa para ter esse parâmetro. Então, para fazer o ELISA direto, geralmente a gente mobiliza então anticorpos, né, na placa e que visa detectar a presença do vírus na amostra. Esses testes são muito rápidos, sensíveis, específicos e são automatizáveis e estão disponíveis em kits. A desvantagem, né? Os kits comerciais eles podem ser caros e pode apresentar falhas na detecção, sobretudo resultados falsos negativos. O ELISA direto ele também pode ser chamado de sanduíche, então ele vai utilizar, né, ele é utilizado para a detecção de antígeno, né, do vírus. A gente usa o anticorpo primário, né, porque vai se ligar ao antígeno, que está ligado no fundo da placa. E a gente adiciona a nossa amostra suspeita de ter um antígeno e depois adiciona um anticorpo secundário que está marcado com a. Então, basicamente é isso, né? Então, por que o ELISA direto ele também é chamado de sanduíche? Porque eu tenho lá a minha placa, ela já vem, né, com o anticorpo ligado ali, aí eu vou usar, né, a minha amostra clínica, que pode ser um soro no paciente, uma secreção nasal, e se tiver a presença do vírus ali, o vírus vai se ligar, né? E aí eu vou utilizar um segundo anticorpo também, né, específico para o vírus, que está marcado com uma enzima,
e aí vai ocorrer então a mudança de cor e vai trocar então a cor, né, do meio do poço. E aí eu consigo identificar, né, diferenciar as amostras que são positivas das amostras que são negativas. Além dos testes que a gente já comentou, a gente também pode detectar o agente viral através da detecção do seu ácido nucleico. E aí a gente tem uma variedade de testes que são utilizados, que são automatizáveis, muito sensíveis e cada vez mais, né, estão se tornando populares. A exemplo aí, né, da RT-qPCR para o SARS-CoV-2. Então nessa gama de testes, então tem a PCR e suas variações, né, a RT-PCR, que é para vírus RNA, o Real-Time PCR, que é a PCR em tempo real, e o sequenciamento. Então, geralmente, esses testes aliam alta sensibilidade e especificidade, é aplicável para todos os vírus, né? Então, aqui eu não preciso de vírus viável, né? Não tem problema se a amostra foi mal armazenada, né? É claro que ela não pode estar totalmente degradada. E é um teste rápido e automatizável. Então, por todas essas vantagens, né, ele vem cada vez mais utilizado. Então, geralmente eu vou utilizar, né, um equipamento chamado de termociclador, que nada mais é do que um forno, onde eu consigo regular as temperaturas e o tempo, né, de cada etapa. Né? E aí dessa forma eu consigo colocar vários ciclos ali para que eu consiga multiplicar então esse ácido nucleico viral e detectá-lo através dessa reação. Para detectar, né, o vírus, eu vou desenhar primers então específicos para o vírus. Eu vou, se for um teste in-house, né, eu vou padronizar esse teste e eu posso ainda fazer uma segunda etapa, né, para aumentar a sensibilidade. Então vejam só esse exemplo aqui. Esse aqui foi um teste que eu desenvolvi no meu mestrado. Então eu fazia uma reação que identificava então uma região do vírus que era comum para dois vírus diferentes. Depois eu fazia uma segunda reação com primers de espécie específico para detectar e diferenciar esses vírus, né? Então, com isso, eu aumentava a sensibilidade, né, e ainda, né, transformei o teste, né, num teste capaz de diferenciar dois vírus. E nós temos, então, a PCR em tempo real, né, que, diferente do teste anterior, ela não precisa, né, de você fazer eletroforese para detectar os produtos que foram amplificados. Aqui a amplificação está associada, né, ao ciclo durante a PCR e ocorre, né, essa amplificação está ligada então a um software que à medida que, né, esse DNA, esse RNA, ele vai sendo quantificado, ele vai sendo detectado e quantificado, já vai aparecendo então um gráfico na tela do computador. Com isso, né, esse teste se torna muito rápido e no final do processo não há nenhuma análise, né, o resultado já está pronto. Então essas são, né, as curvas de plotagem. Então aqui eu tenho um número de ciclos, né? Então as amostras que têm uma carga viral maior, elas vão atingir um platô no menor tempo em relação às amostras que têm, né, uma carga viral menor ou amostras que são negativas. Então um exemplo, né, é a Real-Time PCR, né, RT, já que é um vírus RNA, então se faz a transcrição reversa primeiro para depois fazer a qPCR. Então esse vírus, esse teste, ele detecta a presença do vírus no paciente. Então, se você receber um laudo positivo, significa que você está com vírus, você está excretando o vírus naquele momento. Então você tem que fazer um isolamento, né, e uma quarentena mais rígida para evitar de transmitir esse vírus a outras pessoas. E o sequenciamento, né, no qual, então, através da detecção, né, do genoma do vírus, ou do fragmento do genoma do vírus, e depois sequenciamento, eu vou determinar com exatidão qual que era o agente. Então, eu vou, uma vez obtida a sequência, eu vou pegar essa sequência, eu vou usar uma ferramenta disponível na internet, que é o BLAST, para fazer a identificação periódica. Né? Então, essa ferramenta está disponível, é um site, você cola essa sequência ali e clica aqui, né, em BLAST, e aí você vai ter um resultado e ele vai aparecer lá, olha, se trata de tal vírus, né, aqui, nesse caso aqui, né, ele já identificou até o gene, né, de qual gene é. Bom,
Mas além de buscar, né, o vírus diretamente, eu posso buscar então a resposta do organismo, né? Então são os testes sorológicos. Então eu vou buscar a presença do anticorpo no organismo. Significa que a pessoa em determinado momento teve, né, contato com aquele vírus ou ela foi vacinada. Então, ele busca a resposta do organismo, né, quando ocorre então um contato com o vírus. Ele está baseado na detecção de anticorpos, e aí nós temos vários métodos indiretos, né? Então a gente vai falar de 4 deles: a soroneutralização, a inibição da hemaglutinação, a imunofluorescência indireta e o ELISA indireto. Algum deles a gente já viu, mas agora a gente vai ver uma outra aplicação desses. Então, eles são muito importantes, né, na epidemiologia para fazer a prevalência e a distribuição de infecções virais. E os resultados devem ser interpretados de acordo com a biologia e epidemiologia do agente. A gente vai falar mais sobre isso no final da aula. E também, né, ele avalia a resposta imunológica do hospedeiro. Como é que está essa resposta? Então, principalmente se for uma vacina, né, essa resposta está adequada, né, a vacina é segura. Então, a gente vai usar esses testes sorológicos para fazer essa avaliação. Então, na inibição da hemaglutinação. Então, aqui eu não vou detectar o vírus, pessoal. Eu vou detectar anticorpos antivirais que vão impedir a capacidade, a atividade hemaglutinante do vírus. Então, da mesma maneira da hemaglutinação, a inibição da hemaglutinação ela é rápida, sensível, específica e de custo baixo. Mas ela só é aplicável a vírus hemaglutinante, é o mesmo problema que a gente falou referente à hemaglutinação. Também requer animais doadores de hemácias e não é automatizável. Então, aqui nesse teste, eu vou, né, misturar, né, o vírus com as hemácias e vou colocar o soro do paciente. Se tiver a presença de anticorpos, o que vai acontecer? Os anticorpos vão se ligar no vírus e o vírus não vai conseguir se ligar nas hemácias. Então, o princípio do teste aqui é diferente. Então, se eu tiver uma amostra lá, um soro teste, né, e o vírus. Então, se o soro não tiver anticorpos, o vírus vai estar livre para se ligar nas hemácias e vai formar aquela redinha, né? Se tiver anticorpos, né, os anticorpos vão se ligar no vírus, o vírus não vai conseguir se ligar na hemácia, né, e vai formar o botão, né? Então, o resultado aqui ele é contrário da hemaglutinação. Então, na inibição da hemaglutinação, o resultado positivo para a presença de anticorpos é a formação do botão no fundo do poço. Tá bem? A soroneutralização é outro teste muito utilizado para a detecção de anticorpos, né? É uma técnica sensível, específica, e ela tem a vantagem que, além de ser qualitativa, ou seja, a pessoa tem ou não anticorpos, ela pode ser quantitativa. A gente consegue determinar a carga viral. Então, eu vou pegar o soro do paciente, né, e vou testar se ele tem. Vou misturar esse soro com uma suspensão contendo uma quantidade fixa de vírus e depois colocar, então, essa mistura em contato com as células. Se tiver a presença de anticorpos, esses anticorpos não vão conseguir penetrar na célula. Esse é o do teste. Então, o objetivo da sua neutralização é avaliar o título de anticorpos neutralizantes, ou seja, aqueles que têm capacidade de neutralizar o vírus. Também é possível determinar o nível de imunidade de uma pessoa, de uma população, determinar o poder imunogênico de vacinas. As desvantagens, né, é que eu preciso do cultivo celular, né, e o soro pode ser tóxico. E ele detecta somente anticorpos neutralizantes e só pode ser aplicado para vírus que replicam em cultivo celular. Então, se o vírus não replica em cultivo celular, eu não consigo usar, então, esse teste da soroneutralização. Então, a gente vai usar um vírus numa concentração constante, a gente vai realizar esse teste em placas de 96, a gente vai fazer uma mistura do soro teste com a quantidade constante de vírus, a gente vai incubar isso por um período e depois vai adicionar células e aguardar, geralmente, né, de 48 a 96 horas para fazer. Né? Então, aqui mostrando essa diluição do vírus até ele estar numa concentração constante. Então, a gente vai usar esse vírus com uma baixa concentração em constante os poços.
E a gente vai colocar, então, o soro teste. Se tiver a presença de anticorpos, os anticorpos vão se ligar no vírus e o vírus não vai infectar a célula. Então, a monoclonal de células não infectadas significa que o paciente, que aquela amostra tinha anticorpos. Já, se depois de colocar então essa amostra, o vírus conseguir infectar a célula, significa que aquela amostra era negativa para anticorpos, Então eu vou ter a presença do efeito citopático. Esse teste eu apliquei ele durante o doutorado, para fazer a avaliação de uma vacina, Então eu coletava o sangue dos animais, dos dois grupos, vacinado e do grupo controle, e testava, fazia o teste, Então, a cada 7 semanas eu coletava isso durante 6 meses e fazia, então, o teste sobre neutralização para quantificar qual que era o título viral. Então, eu queria mostrar que após a primeira dose, e a segunda dose da vacina, os animais estavam, então, protegidos, contra a infecção viral. Então, esse foi um dos trabalhos meus que eu realizei durante o doutorado. Bom, e a imunofluorescência indireta, Então, aqui eu vou buscar a presença de anticorpos no soro, que vão se ligar nos antígenos que estão imobilizados, e vão ser detectados, então, por anticorpos marcados. É uma técnica rápida e simples, mas pode dar reações inespecíficas. E os reagentes para alguns vírus não estão disponíveis. Então, aqui é um exemplo de uma imunofluorescência indireta feita com soro de galinha, em células vero infectadas com o vírus do oeste do Nilo. Então, eu tinha células infectadas com o vírus do oeste do Nilo e queria saber se essas aves tinham ou não anticorpos contra o vírus. Então, eu fiz essa técnica de imunofluorescência. Olha como que ficou linda, essa coloração aqui. O ELISA indireto também é outro teste que eu posso usar para detectar anticorpos, Então, nesse caso, eu vou usar uma placa que contém um antígeno aderido no fundo da placa e vou adicionar o soro do paciente. Em seguida, eu vou utilizar um anticorpo marcado com uma enzima que reage com o substrato, fazendo com que o cromógeno de cor. Então, diferente lá do ELISA sanduíche que a gente mostrou lá atrás, aqui no ELISA indireto, eu vou ter, então, um antígeno fixado aqui no poço, e visando detectar o anticorpo primário no sangue do paciente. Um exemplo é o ELISA utilizado para o diagnóstico de HIV, que é um teste de screening. Então, eu tenho nessa placa aqui, ela está coberta com uma proteína do vírus, e depois eu coloco o soro do paciente e coloco um anticorpo e espero a reação. Nesse ELISA, o soro do paciente é diluído 1 para 400 vezes. Nos postos, a gente contém um antígeno e depois eu vou verificar a presença de anticorpos anti-HIV. E o mesmo princípio é para esses testes, pessoal? Esses testes rápidos para a Covid-19. Então, esses testes geralmente detectam lá os anticorpos IgG e IgM e a gente tem que fazer a leitura desse teste com muito cuidado. Então, a detecção de anticorpos IgM pode significar que eu estou tendo uma infecção recente, mas eu não sei quanto tempo. Eu não sei se significa que eu estou excretando o vírus. E a detecção de IgG significa que eu tive o contato com uma infecção prévia pelo vírus. Mas esses testes não detectam a presença do vírus, eles detectam a presença de anticorpos. Então, é muito importante fazer essa diferença entre a RT-qPCR que nós falamos lá atrás e os testes. Bom, quais são as limitações da sorologia? Então, ela detecta a exposição, mas não quando ocorreu. Então, para isso é impossível. Tem que se avaliar o tipo de anticorpo, IgM, IgG, e os níveis de anticorpos. E sempre a gente tem que considerar a cinética de replicação do vírus para escolher qual teste. Então, se eu estou manifestando sintomas clínicos, estou com suspeita de SARS-CoV-2, então eu vou lá e vou fazer uma RT-PCR. Eu tive uma dor de cabeça, algo que parecia um resfriado, passou 2 semanas e eu fiquei sabendo que eu tive contato com uma pessoa que era positiva.
Então eu vou fazer então um teste rápido para ver se eu tenho anticorpos, para saber se eu tive contato, né, com o vírus ou não. Tá? Então não adianta, né, se está no início do sinal clínico, se eu fizer um teste sorológico, pode ser que ele seja negativo e da mesma maneira, depois que eu já não tiver mais a presença do vírus no organismo, se eu fizer aqui uma RT-PCR, pode ser que ela seja negativa. Então eu tenho que conhecer, né, a cinética de replicação viral para entender qual tipo de teste que eu vou fazer. Então, as mensagens principais da aula de hoje, nós vimos então que o diagnóstico de infecções virais ele pode ser feito de duas formas, buscando o vírus, através de métodos diretos, ou buscando a resposta do organismo através de métodos indiretos. Os métodos diretos são microscopia eletrônica, isolamento viral, hemaglutinação, imunofluorescência, imunoperoxidase, ELISA direto, e métodos moleculares como RT, Real-Time PCR, uma PCR, Real-Time PCR e sequenciamento. E os métodos indiretos, ELISA indireto, imunofluorescência, soroneutralização, inibição da hemoglutinação. Nós vimos que para portadores de HIV a gente usa o ELISA, ele é chamado de screen testes, é o ELISA indireto. Para o diagnóstico de raiva a gente usa então a imunofluorescência direta, que é o teste padrão ouro. O efeito citopático é o efeito do vírus na célula, e a vantagem do uso dos anticorpos nos testes diretos e indiretos é que ele amplifica o sinal, aumentando então a sensibilidade. Aqui as sugestões de leitura, e eu gostaria então de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.